Oi, gente, vamos a mais uma aulinha de geografia. Hoje, dia 27 de julho, segunda-feira, na página 22 do livro de vocês de geografia. Temos aí as paisagens, né? A paisagem e seus elementos, certo? A paisagem e seus elementos. As paisagens são formadas por tudo o que podemos observar e variam de um lugar para outro, pois cada uma delas é composta por diferentes elementos. Esses elementos podem ser naturais, ou seja, formados pela própria natureza, ou humanos, ou seja, criados pelos seres humanos. Tipos de paisagem. Paisagem natural é composta por elementos da natureza sem modificações causadas pelo ser humano, como uma floresta ou um rio, por exemplo. Certo? Então, temos aí a paisagem natural, composta por elementos da natureza sem modificações, que são essas figuras aqui, essas ilustrações de paisagens naturais, que não foram modificadas pelo homem. O homem não modificou essas paisagens continuam estando intactas, então são paisagens naturais, certo? Então, temos aí uma paisagem modificada, uma paisagem que foi modificada pelo ser humano, como uma estrada, por exemplo, uma cidade, certo? Que houve construções nas terras, né? Aquelas terras tiveram que ser desmatadas para poder fazerem casas, prédios, certo? Centros comerciais, pontes. Então, essas paisagens onde há construção à mão do homem e onde há a mão do homem, a paisagem foi modificada, certo? Ao contrário dessas paisagens aqui, que é a paisagem da natureza, do que Deus fez e o homem não modificou ainda, né? Então, aí essas paisagens são naturais. E as paisagens em que o homem modificou, construiu, certo? São paisagens modificadas. Olhem aí, ó. Tá vendo? Esses lugares aí já foram modificados pelo homem. Não é como estava da natureza, sem ter nenhuma mão do homem, certo? Nenhum desmatamento, tudo no seu lugar. Olha assim, aqui estrada, então foi modificado pelo homem também. Então, onde há estrada, não é mais estrada de barro, é asfalto, foi modificado pelo homem, ok? Então, vamos aí fazer as atividades com a ajuda de um adulto nas páginas 23 e na página 24, certo? No primeiro, pinte a imagem que apresenta uma paisagem natural. Qual é? A de cima ou a de baixo? Agora, pinte a paisagem que foi modificada pelo ser humano. Qual das duas aí foi modificada pelo ser humano, onde há construções? Terceiro, copie do retângulo o nome dos elementos da natureza representados pelas ilustrações. Sol, chuva, rocha, água. Vocês vão copiar o nome desses elementos aí da natureza. Já tem o nome nos retângulos e vocês vão copiar de acordo com a figura, copiar aí nos tracejados. O quarto, circule na imagem o que está sendo solicitado de acordo com a legenda. Na legenda, vermelho são os animais, verde plantas e azul pessoas. Então, vocês vão circular na imagem o que está sendo solicitado. Vocês vão circular de vermelho os animais, de verde as plantas e de azul as pessoas. No quinto, desenhe abaixo uma paisagem natural que você já visitou e converse com seus colegas sobre esse local.
ok? Então, como não tem como conversar com os colegas, vocês vão conversar com quem estiver do seu lado sobre aquela paisagem que você já visitou, já viu em algum lugar e que você achou interessante, tá ok? Observe o quadro e copie apenas o nome das ilustrações que correspondem a elementos naturais. Olha aí, o peixe é um elemento natural ou foi modificado pelo homem? O caderno é um elemento natural, foi modificado pelo homem, foi feito pelas mãos humanas. O pneu foi feito pelas mãos humanas ou foi da natureza? O sol é da natureza ou foi feito pelas mãos humanas? O edifício foi feito pelas mãos humanas ou é da natureza? A água da natureza, feita por Deus ou foi pelas mãos humanas? O lápis é da natureza ou foi feito pelas mãos humanas? Então, observe e copie aí, diz apenas o nome dos que são elementos naturais. Então, vocês vão copiar aí nesse retângulo só o nome dos elementos que são naturais, ok? São elementos naturais. E por que você chegou a essa conclusão de que eles são naturais? Você escreve sua resposta com a ajuda de um adulto, quem está ali acompanhando em casa. Sétimo, circule apenas as ilustrações que correspondem a vegetais. Olha aí. Então, vocês vão circular só os que são vegetais, né? Que vegetais são plantas, ok? Frutas também fazem parte. Então, vamos lá. Oitavo. Marque com X apenas as ilustrações que correspondem a animais. Então, onde tem animais, aí vocês vão marcar com X. Nono, classifique cada uma das paisagens em PN, se for paisagem natural, ou PM, se for paisagem modificada. Então, aí tá os quadradinhos para vocês colocarem PN ou PM. PN, se for paisagem natural. PM, se a paisagem foi modificada pelo homem, ok? Um grande beijo, ficam com Deus. Fiquem com